Olá, queridos. Eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração. Livro de Gênesis, capítulo 19, versículo 14, a parte B nós lemos: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Como não perecer na caminhada? Ouvindo e obedecendo. A quem esteja perecendo nesta caminhada da vida, porque deixaram de ouvir e de obedecer a Deus para tomar suas próprias decisões ou decisões autônomas. Em 1995, no Reino Unido, numa pequena ilha chamada Montserrat, um vulcão que estava adormecido por muitos e muitos anos, de nome Soufre Rios, ficou ativo. As pessoas que moravam naquela ilha, toda vez que olhavam para aquele vulcão, a impressão que elas tinham é que aquele vulcão ia permanecer para sempre daquele jeito, que jamais pudesse entrar em atividade. Mas certa vez, numa manhã, alguém olha para ele e percebe que uma fumaça meio estranha estava saindo dele. Então, naquela hora, houve um grande estardalhaço na cidade, uma gritaria muito grande, porque aquele vulcão que estava aparentemente extinto, parece que ele acorda, ele sai do seu sono, ele sai da sua dormência. E aí houve um grande plano de evacuação da ilha através de muitos meios de escapes, de navios, de helicópteros, de barcos e lanchas. Os habitantes daquela ilha foram orientados pelas autoridades locais para abandonar toda a cidade, mas fazer isto às pressas. Elas não podiam trazer coisas pesadas, volumosas, apenas documentos e nada além disso. Mas quantas? Mesmo ouvindo as autoridades, mesmo ouvindo e entendendo as orientações, o quanto era perigoso a demora em sair daquela ilha, mas algumas pessoas ignoraram essas orientações. E por que ignoraram? Simplesmente, quando elas tentaram sair, não deu tempo. As lavas daquele vulcão, que tinha uma temperatura estimada em 700 graus centígrados, alcançou uma por uma. É triste a gente olhar para esta parte da história e ver que quantas pessoas perderam as suas vidas. Só que elas não perderam apenas suas vidas, elas perderam as suas famílias, perderam suas histórias, perderam coisas que elas conquistaram durante anos e anos. Porque ou por conta de dois simples detalhes: por não ouvir e nem obedecer aquelas autoridades. Você percebe que muitas vezes nós não somos tão diferentes daquelas pessoas da ilha de Montserrat que foram alcançadas pelas lavas do vulcão Soufre Rios. Às vezes nós somos meio parecidos com ele, porque as coisas estão acontecendo em nossa volta, o perigo já está iminente diante dos nossos olhos. A gente ouve, a gente vê que alguma coisa ruim está para acontecer e de repente o Espírito Santo, através da palavra de Deus, através de homens e mulheres inspirados por ele, começam a falar para a gente: sai daí às pressas, deixa tudo para trás, segue em frente, segue a tua caminhada, não fica parado aí, sai deste lugar. Mas sempre há quem pense que nada de ruim vai acontecer, que isso pode ser simplesmente um alarme falso. Quantas vezes o Espírito Santo está falando com a gente pensa que é alarme falso. Nós não damos valor ao que estamos ouvindo. O pregador está trazendo a palavra inspirada por Deus, mas a gente diz: isso é alarme falso. Está falando isso aí porque conhece o meu problema, sabe o que eu estou passando. Quantas vezes? Quantas vezes nós ouvimos louvores maravilhosos em que pessoas estão cantando ali louvores que está falando com a nossa dificuldade. O que estamos vivendo é o Espírito Santo nos alertando. O vulcão está para entrar em erupção, mas nós não damos ouvidos porque nos agarramos a coisas e a situações e por isso nós não corremos e perecemos na caminhada. Queridos, que em nome de Jesus nós possamos entender como não perecer na caminhada, ouvindo e obedecendo. Ouça mais a voz de Deus, ouça a palavra do Senhor, obedeça ao Espírito Santo.
Porque se nós fizermos isto, nós salvaremos a nossa vida, salvaremos a nossa alma, salvaremos a nossa família em nome de Jesus. Não pereceremos na caminhada. Não pereça por não ouvir nem deixar de obedecer. Ó Deus, em nome de Jesus, nos ajude a não perecer na caminhada. Nos ensine a te ouvir e, mais do que isto, a te obedecer. Em nome de Jesus, amém.